Shalom pessoal, tudo jóia? Beleza? Vamos estar fazendo aqui a última parte do conteúdo dessa sequência de vídeos, né? A respeito do contexto das escrituras. Só um ponto que eu queria estar falando a respeito ainda da palavra acrobostia, que eu fiz do último vídeo, que é tanta coisa assim que vai aparecendo, né? A gente esquece de comentar uma coisa ou outra, né? Que tem um texto também que traz uma tradução um pouco estranha. E normalmente, né? Ó, eis que vem dias, né? Você encontra lá em Jeremias 9. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo o circuncidado com o incircunciso, né? Essa palavra incircunciso aqui você vai encontrar nos textos tanto hebraico como grego, né? Prepúcio, né? Acrobustia e orlá, né? E na tradução eles colocam com o incircunciso, né? Eu queria estar dando uma olhada com vocês a respeito dessa tradução, né? Só para constar aqui, essa outra tradução que é feita pelo próprio Google Translator, né? Ele já traduz da seguinte forma, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todo aquele que tem o prepúcio circuncidado. Já é uma forma diferente de tradução, tá? É importante a gente analisar isso aqui exatamente pela palavra prepúcio, né? Que aparece nos textos e aqui, né, normalmente, eu diria assim que olha, eu já li várias escrituras, 90% das escrituras traduz dessa forma aqui. Eu só vi uma escritura até hoje que traduziu da forma desse jeito aqui, que é até aquela escritura, né, Bíblia de Jerusalém. Inclusive eu vou estar lendo aqui como que ele traz a tradução, né? Eis que dias virão, oráculo de Yahvé, em que visitarei todos os circuncisos no prepúcio. Ele traduz de uma maneira muito boa, né? Isso porque quando a gente dá uma olhada aqui no hebraico, a gente encontra, né, as palavras, né, al-kol, mul, be-arla. Essa expressão aqui, be-arla, é como se estivesse dizendo no prepúcio. Aí normalmente eles traduzem com os incircuncisos, né? Isso é um grande erro, né? A gente joga até no próprio tradutor, essa expressão, né? É no prepúcio. Então, quando ele diz aqui nos textos hebraicos, né? Contemple, né? Veja, os dias estão chegando, diz Adonai, né? Que eu vou punir, né? Que eu vou visitar sobre todos os circuncidados no prepúcio. Não é com os incircuncisos, como normalmente traz muitas traduções, né? A gente dá uma olhada aqui nessa palavra, né? Arla, é a palavra orlá, né? E a tradução, o significado dessa palavra, né? Se a gente traduz aqui, o significado é prepúcio. Orlá, prepúcio. Quando a gente dá uma olhada nos textos gregos, é a mesma coisa, né? Essa expressão a gente tem episkeptomai, paz, peritemno, acrobustia, autos, né? Que significa, né? Tá visitando sobre, né? Todos os circuncidados no seu prepúcio. A gente olha essa palavra aqui, o significado dela é exatamente de estar vindo visitar, né? De estar vindo olhar. O significado dessa outra palavra aqui, que é estar vindo sobre, né? Sobre a pessoa. Paz, cujo significado é sobre todos, né? Ou individualmente, né? E a palavra peritemno, que é circuncidado, circuncidar. E a gente tem a palavra autos, que é seu, né? Sobre ele, seu. E aí a gente tem a palavra acrobustia, que significa prepúcio, né? Tendo o prepúcio. Então é como se estivesse dizendo que ele vai vir visitar, né, sobre todo aquele que circuncidou o seu prepúcio. Então essas traduções assim de todo o circunciso com o incircunciso, eu
Não sei por que eles traduzem dessa forma, não sei se... Bom, não tem muita base sobre isso. As melhores traduções que eu encontrei foi sobre o próprio Google Tradutor, e a Bíblia de Jerusalém traz uma tradução mais acertada sobre esse assunto. Logo em seguida, né, eles colocam novamente as palavras nações incircuncisas e incircuncisa de coração, que provavelmente vai estar ali a palavra na língua grega aperitemno. Deixa eu dar uma checada aqui. Só para a gente confirmar. Aperitmetos. E novamente aperitmetos, que é realmente incircunciso, né? Não aparece mais novamente a palavra acrobustia. E acrobustia ele significa só e somente prepúcio, pessoal. Não existe tradução de incircunciso para acrobustia. Inclusive, se você abrir aqui a palavra, ela vai aparecer lá novamente em Gênesis 17, 11. Inclusive o que a gente abordou já é sobre o caso lá do rapaz, que é chamado de que não podemos dar a nossa irmã, né, a um homem que possui prepúcio, não que ele é incircunciso. Vai aparecer lá em Gênesis 34, 14, né? Vamos lembrar o que era aqui, Gênesis 34, 14. Ah não, é esse aqui que ocorre o caso. Vamos dar uma checada aqui. O que era o caso de Gênesis 17, 11 aqui, para eu me lembrar, que a memória ficou fraca aqui. Aí circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim e vós, né? Então, acrobustia é prepúcio. Não existe outra tradução além dessa. Outra a parte aparece, você vai encontrar também em Levíticos, né? 12:3. E no 8º dia, né, circuncidará o menino na carne do seu prepúcio. Novamente, né? Aqui, ó, até se a gente abrir aqui, ó, Levíticos 12:3, a gente vai encontrar aqui novamente a expressão acrobustia autos, né? Que é seu prepúcio. Peritemno, que é circuncidar na carne do seu prepúcio. É igual aquela expressão que aparece ali em Jeremias 9:25, onde ele vai falar novamente acrobustia autos, né? Na carne do seu prepúcio. Vai aparecer mais também, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o caso lá do Monte dos Prepúcios, né? Esse Samuel aqui é o caso lá do rei que pediu a Davi levar os 100 prepúcios, e o Jeremias 9:25, né? Que é o que a gente acabou de comentar aqui. Jeremias 9:25, a tradução correta é essa, que ele vai visitar sobre todo aquele que circuncidou o seu prepúcio. Não que ele vai circuncidar ele vai visitar sobre o circuncidado com o incircunciso. Vale a pena a gente esclarecer esse texto aqui, porque sempre pode uma pessoa ou outra tentar trazer um texto fora dessas interpretações corretas, né? E dizer que a palavra acrobustia ela pode estar sendo utilizada também para incircunciso. Só que não. Acrobustia significa prepúcio. E bem, pessoal, conforme a gente já analisou, né, naqueles vídeos que eu fiz agora recentemente no canal, não existe, pessoal, outra religião, não existe outro povo senão as duas casas de Israel. Só e somente. Eu sei que às vezes parece meio complicado, né, da gente escutar isso, algo que a gente normalmente cresce aprendendo questão de religião. Até mesmo a gente está vendo hoje em dia como está acontecendo com eu não lembro agora o nome dele, mas tá sendo bastante na internet o caso do pastor Mirim lá. Não é pastor Mirim, é profeta Mirim, né? A gente vê como muitas vezes o cristão nasce e vive dentro daquela comunidade cristã e ele tem uma mente totalmente guiada, né? Ensinada por aquele meio onde ele cresce, e ele muitas vezes não bota na questão de dúvida se aquilo que ele está aprendendo é o correto, se aquilo que ele está aprendendo
é o que realmente consta à luz das escrituras sagradas, né? Então, normalmente a cristão cresce falando em línguas, aquelas coisas, gritando e rodopiando, né? Pulando, subindo em árvore. E ele não faz isso às vezes pela maldade, mas pelo fato de que ele cresceu aprendendo aquilo com o pastor dele, né? Claro que existe aqueles que fazem com maldade também, né? Mas a gente tem que pôr em dúvida. O que a gente aprende é certo? O que a gente aprende está de acordo com as escrituras sagradas? Então, pessoal, tudo o que me leva a crer em meus estudos, né? Não só meus, muitas outras pessoas têm estudado sobre isso, muitas outras pessoas têm aprendido inúmeras coisas, muito mais do que eu, e têm trazido a respeito disso, né? Que o contexto das escrituras é sobre o povo Israel, que foi escolhido por Deus, que foi, conforme a gente aprendeu, devido aos pecados de Israel, foi disperso no mundo, entre os gentios pagãos, entre os estrangeiros, e, segundo o que diz o próprio Messias, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, as 10 tribos. O Messias ele veio pelas 10 tribos, segundo o que ele mesmo diz. Então, quando há essa restauração de Israel, a gente consegue perceber que quem desce nos céus adornada como uma esposa é Jerusalém. As portas de Jerusalém serão 12, que terão os nomes dos 12 filhos de Israel escritos em cada uma delas. Então a gente não encontra um contexto base para dizer que a, o cristianismo ou a igreja faz parte disso daqui. A gente vê que foi uma grande mão do homem ao criar essa igreja, ao criar o cristianismo. E claro, não vou dizer que o Criador não desejou que fosse assim, talvez fosse. Talvez era para realmente ter acontecido dessa forma. Porque eu penso assim, como que o Criador faria a palavra, o nome dele, ser espalhado nos 4 cantos do mundo, se todo mundo odiava o povo de Israel? Então, quem sabe se o povo de Israel não fosse apagado e colocado uma igreja romana em seu lugar, vamos dizer assim, seu lugar entre aspas, a palavra tomasse maior, fosse mais ampla no mundo, né? As pessoas às vezes separariam Cristo, separariam as coisas de Deus do povo de Israel, um povo que sempre foi muito odiado, né? E passariam a enxergar mais as coisas voltadas aos romanos. Talvez, pode ser que essa seja a intenção de Deus, né? A gente nunca sabe. Porém, quando a gente estuda realmente, né, sem ter uma estrutura pré-criada dentro de nossa cabeça, como acontece em muitos casos com os cristãos, a gente tende a ler as escrituras sagradas de uma maneira diferente. E bom, agora que a gente terminou essa sessão de vídeos, eu queria estar apresentando a vocês o livro, né, que eu escrevi com a ajuda de muitas pessoas. E o livro se chama, né, O Contexto das Escrituras Sagradas, Onde está Israel. Exatamente esta é a capa, né? Bom, eu coloco na parte de trás, né, que a gente cresce, a gente nasce condicionados a crenças, né, teologias, tradições, religiões, e pouquíssimas vezes colocamos em prova a nossa sabedoria, né? Vivemos em um mundo onde a nossa identidade está esquecida, e a confusão ela tomou conta. Nesse livro eu trago de forma clara e direta, né, o contexto das escrituras sagradas, nossas origens, quem foram os crentes do primeiro século, Torá, cristãos novos, etc. Que possamos estar, né,
resgatando a nossa verdadeira identidade e retornando ao verdadeiro e único Elohim, Adonai, né? Olha, isso aqui é uma das maiores profecias que existe em Jeremias, gente. Não tem como dizer que Israel foi esquecido. Assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. Adonai dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse Adonai, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz Adonai. O que o Criador está dizendo é que é impossível Israel ser afastado dele. Eis que vem dias, diz Adonai, que esta cidade será reedificada para Adonai, desde a torre de Hananael até a porta da esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Gareb, e virar-se-á para Gua, e todo o vale dos cadáveres e de cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedrom, até a esquina das portas dos cavalos para o oriente, serão consagrados a Adonai. Não se arrancará nem se derrubará mais eternamente. Então, gente, essas são as profecias não para a igreja, não para uma religião, mas para as duas casas de Israel. Essa é a profecia. Então, gente, nesse livro, que eu até chamo aqui de versão 2.0, eu até peço desculpas para quem comprou a versão primeira, né? Só que tudo que a gente faz, né, a gente tem que verificar e analisar o que pode ser melhorado, né? E tem momento que a gente tem que dar um passo para trás e melhorar, né? Senão a gente não melhora as coisas e não vai para frente, né, gente? Por isso eu chamo essa daqui de versão 2.0, porque ela teve umas pequenas mudanças, né? Primeira mudança que quem for ler já vai conseguir encontrar é em relação ao capítulo 9, né? O capítulo 9 antigamente abordava já a relação da Torá. Nesse capítulo eu já abordava questões assim de circuncisão, questão de se deve ou não guardar o sábado e etc, né? Será que a gente pode comer carne de porco? Só que eu vi que ficava meio ruim o leitor iniciar, né? A gente tem o princípio do livro é analisar o contexto da escritura, né? Onde está Israel, quem é Israel. Então, se a pessoa está lendo tudinho aqui e corta, entrando na parte já da Torá, para depois retornar a questões de mistérios de Romanos 11:25, os estrangeiros, Israel será resgatada, então a gente pode ser que o leitor ele se perca um pouco na leitura, né? Então, a diferença entre o primeiro livro e a segunda versão é essa. O capítulo 9, ao invés de colocar assuntos relacionados à Torá, eu preferi colocar um assunto relacionado somente à acrobustia, que é um assunto muito importante, né? E então o capítulo 9 vai abordar exatamente o que é essa palavra acrobustia, por que ela é utilizada um gentil, se ela é utilizada um gentil pagão, se é utilizada um estrangeiro, qual que é o significado dessa palavra na língua grega. Igual a gente já fez aqui uma revisão, né? No vídeo 7, eu acredito, né? Então, esses são os capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, basicamente a gente faz uma revisão do que ocorre no princípio, no livro ali de Moisés, questão de reis. A gente para no capítulo 4 já para analisar para onde que foram as 12 tribos, né, de Israel, tanto as tribos de Israel, as 10 tribos, né, como a tribo de Judá.
No capítulo 5, né, a gente vai analisar para quem que é o Novo Testamento, né? A Brit Hadashah, a Nova Aliança, ou Aliança Renovada, e quem o Messias veio resgatar, né? Tudo isso a gente encontra a resposta, pessoal, nas próprias Escrituras Sagradas. Você não precisa de buscar fora das Escrituras. Tudo isso está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos abordar no capítulo 6. Quem são as ovelhas perdidas, né? Quem que são elas? A gente pode tirar várias conclusões, mas o que que diz a Escritura Sagrada? A questão do capítulo 7, que é um pouquinho mais difícil, que aborda um pouquinho mais a linguagem hebraica, né? Geração eleita, né? Quem que são essa geração? O que que é um lo-ami? O que que é uma lo-ruhamá? Que a gente abordou já um pouco sobre isso nos vídeos anteriores. No capítulo 8 a gente se pergunta, né, como que um gentil pagão, né, um estrangeiro, que com certeza muitos esses estrangeiros eram antissemitas. Você parar para pensar, gente, os romanos foram que destruíram o segundo templo no ano 70. Como que os romanos destroem ali o templo, destroem Jerusalém e eles aceitam um Messias judeu? Tem que botar um pouco a cabeça ali para pensar, né, gente? Botar a manivela para rodar um pouco, né? É estranho dizer isso, né? Já pensou, você é um chinês e o imperador... Não, já pensou, você é um japonês. O imperador chinês vai lá, acaba com Tóquio, mata o imperador japonês e no final os japoneses aceitam uma religião chinesa? É estranho, né, gente? Então, aí no capítulo 9 a gente vai abordar exclusivamente dessa palavra, né, acrobustia, o significado dela. No capítulo 10, qual que é o mistério ali que é citado em Romanos 11:25, né? O capítulo 11, vamos analisar o que que as escrituras dizem a respeito de um estrangeiro que está querendo entrar para a crença do Deus de Israel. No capítulo 12, né, Israel será resgatada. Será que as escrituras falam alguma coisa sobre isso? No capítulo 13, será que as escrituras dizem para a palavra eclésia igreja? Ou será que as escrituras estão querendo falar congregação de Israel? Será que a palavra eclésia ela aparece para uma denominação, algo como igreja, ou essa palavra eclésia ela foi utilizada para Israel lá no monte? Vale a pena analisar isso tudo, né? Capítulo 14. Quem que é a árvore de oliveira? Pronto, o capítulo 14 já dá o spoiler. A árvore de oliveira é Israel. Quem que é a esposa, a noiva, né, de Deus? É Israel ou a igreja cristã? E então a gente vai entrar num assunto que já é um pouquinho mais, eu chamo assim até de delicado, que eu não trouxe no canal. Quem sabe um dia eu trago sobre isso. Qual que é o... Qual que é o que que existe de semelhança entre Deuteronômio 24, do 1 ao 4, e o texto de Romanos 7? Qual que é a semelhança entre esses capítulos? O que será que tem que haver? Questões assim que eu abordo muito é o judeu hoje em dia, quando ele recebe uma uma palavra a respeito do Messias, Jesus, Yeshua, por que que hoje o judeu não aceita com tanta facilidade Yeshua, só que no passado muitos judeus aceitaram Yeshua? Chega até a ser estranho, né? Qual que é a mensagem que está sendo dita? Será que essa mensagem ela está sendo igual à do passado? Alguns pontos que me levou a pensar sobre isso, né? E leva muitos irmãos também que eu conheço a pensar sobre isso na necessidade de Yeshua ter que morrer, né? Porque entre os judeus há aquela opinião de que um homem não pode morrer pelo pecado do outro, né? E realmente a Torá diz isso, né? Então, por que que Yeshua morre para a purificação de pecados, né? Se a Torá proíbe um homem morrer pelo pecado de outro homem, né?
Aí a questão que a gente começa a abordar nesse capítulo é exatamente isso. Só para deixar aquela pulga atrás da orelha de quem estiver ouvindo o vídeo, o Messias, quando ele esteve aqui, Yeshua, ele curava, ou desculpa, ele perdoava pecados antes mesmo da morte dele. Como o caso do paralítico, né? Que é descido ali pelo telhado, eu acredito que é essa a palavra. E é colocado sobre ali diante dele e fala: meu filho que está perdoado os seus pecados. Aí eu pergunto para quem está ouvindo o áudio, o vídeo aqui: Yeshua já estava morto para poder perdoar pecado? Então o que eu consigo imaginar aqui é que Yeshua sempre teve o poder de perdoar pecados antes da sua morte. Isso porque é apresentado isso. Se você lê nas escrituras sagradas, na parte da Brit Hadashah, o próprio batismo de João, a imersão de João, está escrito lá, que é para a purificação dos pecados. O perdão de pecado era dado também pelo batismo de João. Então, por que Yeshua tem que morrer se o batismo de João perdoava pecado e se o próprio Yeshua já perdoava pecado antes de morrer? Então, nesse capítulo aqui, a gente vai abordar sobre isso e tentar entender, né? Por que Yeshua diz que ele veio aqui, ó. Eu fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que da casa de Israel? Por que não casa de Judá? Por que só casa de Israel que ele cita? Então isso aqui é interessante da gente analisar. A casa de Israel é que recebeu o Messias para ser morto, né? Se existe alguma razão por isso, será? A gente vai analisar aqui. Então, para não estender muito isso, no capítulo 17, a gente vai analisar a questão da Torá. Aí sim a gente vai entrar, analisar a questão da Torá tranquilo, se devemos ou não guardar o sábado, quem que fez essas mudanças da Torá, quem que mudou, historicamente falando, lá no primeiro século, como que houve essa mudança do cristão gentil, tá observando, porque a gente lê lá, por exemplo, em Atos 15, 15:21, se eu não estou enganado, que diz que os gentios, eles estudavam a Torá nas sinagogas todos os sábados. Então, por que de repente o cristianismo para de guardar o sábado e passa a guardar o domingo? Será que isso tem alguma coisa a ver com perseguições que haviam na época? Será que isso tem a ver com uma cultura pagã de gentios pagãos romanos que começaram a aderir ao cristianismo? Será que tudo isso tem a ver? A troca da Páscoa, a gente vai ver questão da própria Páscoa mesmo. Haviam pessoas quartodecimanistas, acho que assim se pronuncia, que guardavam a Páscoa ali como judeus. Já haviam outros que não, e até eles tentaram excomungar essas pessoas que guardavam a Páscoa de acordo com os judeus, ou seja, de acordo com a própria Escritura, como Yeshua guardou. Então, será que a troca do sábado foi algo feito pelas Escrituras por Deus ou foi feito pelas mãos dos homens? Vamos analisar isso na parte da Torá. Vamos analisar também questão de alimentação. Será que a gente pode comer de tudo? Será que todo alimento agora foi purificado? Será que é isso que está escrito nas Escrituras mesmo? E vamos analisar o que é obras da lei, o que é... Ixi, de cabeça agora eu não lembro, mas são vários assuntos, pessoal, abordando nessa parte da Torá. E por fim, uma finalização aqui, né? Somente eu queria estar finalizando com vocês esta questão de interpretação do filho pródigo.
Quero que você que está aí com a escritura, abra e acompanhe na sua escritura mesmo a interpretação sobre o filho pródigo. Entendendo a parábola do filho pródigo de Lucas 15:11. Leia o texto todo para entender acompanhando com os passos abaixo. Os dois filhos são representações das duas casas de Israel. Efraim representando as 10 tribos de Israel, e Judá, que é a tribo de Judá, mais tribo de Benjamim e Levi. O filho mais novo, Efraim, ele pediu ao seu pai sua porção de herança, e ao receber, juntou suas coisas, e saiu para terras distantes. Assim como aconteceu com Efraim, as 10 tribos de Israel, que foram retiradas de sua terra no exílio pela Assíria e espalhados nas nações, conforme é contado em Ezequiel 36:19, por exemplo. E houve a divisão no reino. Bom, a fome que se levanta atualmente, a gente vai ler lá que o filho mais novo, nessa saída dele, né, ele passa muita fome. Só que a fome que se levanta atualmente não é apenas da fome do corpo, mas uma fome de espírito, uma fome da palavra, da verdade, da Torá, instrução. Essa fome por viver fora da Torá, da instrução, por viver fora da aliança de Elohim, Deus, fez com que o filho mais jovem, Efraim, quisesse se alimentar das lavagens dos porcos. Ou seja, Efraim, no meio das nações, está se alimentando de doutrinas pagãs, de doutrinas mentirosas, imundas, se alimentando de abominações. Por isso a gente vê muitas vezes o cristianismo fazendo toda essa preservada que muitos deles fazem. Mas ao se arrepender, o filho mais novo, né, Efraim, ele se lembra que o pai tem pão em abastança. E a gente lembra que o Messias Yeshua é nosso pão da vida, que veio dos céus, que nosso Pai nos dá para acabar com nossa fome espiritual. João 6,51. Então ali inicia agora o Techuvá, o retorno ao arrependimento do filho mais jovem, ou seja, Efraim, onde voltamos a Elohim, a Deus, com pedidos de perdão e choros, aceitando que somos pecadores e precisamos do Pai para o perdão, conforme demonstra em Ezequiel 18, 30 ao 32. E quando a casa de Israel, as 12 tribos, conseguir a salvação e o Messias retornar, receberemos novos corpos e novas roupas. Assim como o filho mais novo, quando ele retornou ali para o pai, né, ele recebeu novas roupas, né, novas sandálias. Repare também que o filho, ele recebe um anel do pai. O filho mais novo, ele recebe um novo anel, que simboliza exatamente a nova aliança, ou o Novo Testamento, ou a aliança renovada. E novas sandálias também são dadas pelo Pai. Ou seja, a Torá sendo posta em nosso coração, em nossos passos renovados. Porque a Torá, ela nos ensina a caminhar, a dar passos em direção a Yeshua. E olha aqui no versículo 23, fica muito interessante, pois o novilho cevado ele foi morto exatamente para quem? Para o filho mais jovem, para a casa de Israel, Efraim, as 10 tribos. Yeshua morreu pelas 10 tribos que estavam dispersas, conforme ele diz em Mateus 15, 24. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Efraim estava morto, assim como o filho mais novo. E Efraim é a ovelha perdida que o Messias Yeshua foi buscar. Ensinado também na parábola de Lucas 15:3. Mas que com o sacrifício do Messias, Efraim pôde ser revivido e achado novamente.
Em seguida temos a ira do filho mais velho, que representa a ira que Judá sentiu e sente, né, até hoje pelos efraimitas. Mas conforme já profetizado em Isaías 11, do 12 ao 14, Elohim, ele acabará com toda a raiva e ciúme que existe entre as duas casas de Israel, e os juntará novamente. Mas os judeus eles têm que permanecer cegos, né, até que essa plenitude dos gentios retorne, que a gente já até comentou sobre isso nos vídeos passados, que são as plenitudes dos gentios, né? E por fim, as duas casas, né, de Israel, elas são unidas na mão de Maria Yeshua HaMashiach. É interessante, quem quiser tá buscando mais sobre esse conteúdo, o que é a expressão Maria do hebraico, né? Hebraico não, desculpa, do aramaico. Lá na Peshita você vai encontrar que Yeshua muitas vezes é chamado de Maria. Interessante estudar sobre isso. E é conforme profetizado já em Ezequiel 37, do 15 ao 28. Então, pessoal, o livro vai ser divulgado. Ele já foi divulgado, já tem uma pré-venda dele, né? Só que somente para quem possui a senha para estar comprando, né? Só que agora vamos estar fazendo a inauguração da versão 2.0 completa agora, que vai ser a última, né? Só para deixar umas coisas bem claras, tá, gente? O livro ele tem valor a receber de 1 centavo, ou seja, eu não cobro nada pelo livro. Esses R$ 41 você vai ver lá na venda, ele é totalmente o valor recebido pela Wiclap. Porém, esse valor de R$ 41 pode ser que venha a subir, porque eu recebi uma notificação de reajuste aqui, ó. Prezando, né, sempre pela transparência, informo que neste mês haverá um reajuste nos custos de produção, a fim de acompanhar as mudanças no cenário econômico, né? Então, refletindo os ajustes feitos nos nossos fornecedores, né? Então, pode ser que esse valor aqui de 41,06 centavos, na hora que você for comprar, esteja um pouquinho mais alto já, porque a Wiclap vai dar um reajuste. Não sei quando, não sei qual que é o valor que vai ficar. Porém, da minha parte, eu não cobro absolutamente nada. Não é intenção minha ganhar dinheiro com isso daqui, tá, gente? Tenho o meu trabalho, então tá tranquilo. A intenção é vender para que as pessoas possam analisar esse conteúdo que está sendo trazido e, tirar conclusões próprias, né? Então, vamos lá. Desativar modo privado. Salvar e publicar. Show. Maravilha. Acredito que deu certo. Publicado. Eu vou estar colocando o link na descrição do vídeo. E tá liberado, pessoal. Quem quiser aproveitar esse desconto que a Wiclap ainda tá dando, super barato. Tem até um irmão que ele disse que esse preço é mais barato do que uma pizza. Então, para você, o que é mais importante? Uma pizza ou ler um conteúdo a respeito das escrituras? Então, agradeço a todos que assistiram essas sequências de vídeo. Vou estar pensando numa próxima coisa a respeito do que fazer no canal. Acredito que vai ser seguir mais um pouco sobre questões da Torá, né? Que eu tenho feito já um pouco no canal. Já estudamos no canal questão de alimentação. Será que é permitido alimentar de qualquer coisa? O que é um alimento para um judeu? O que é um alimento para um brasileiro? O que é alimento para um chinês? Já estudamos também o que o próprio Messias diz a respeito da Torá, né? Será que ele veio quebrar a Torá? Será que ele veio permitir que a Torá seja quebrada, enfraquecida? Então, vamos dar continuidade a esse conteúdo também, né, pessoal? Então, agradeço a todos que assistiram até aqui e que seja de bênção na vida de quem assistiu. Obrigado.